Existe algum horário específico para nós estarmos orando? O que a Bíblia fala a respeito disso? É isso que nós estaremos tratando e compartilhando com os irmãos nesse vídeo. Meus irmãos, partindo de princípio, em alguns textos das Escrituras Sagradas, nós vamos ver a Bíblia nos relatando que Daniel, ele orava no capítulo de número 6, do versículo de número 10, 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, como de costume, Daniel se colocava de joelho. Nós observamos também a palavra de Deus quando nós meditamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo de número 25. A Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Quando nós olhamos também para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João, na hora nona, subiam ao templo para orar ao Senhor. Os irmãos que estudam um pouco sabem que a hora nona era às 3 horas da tarde, e neste horário eles subiam para orar ao Senhor. Quando nós decorremos um pouco mais também nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do versículo de número 5, que Pedro era guardado na prisão, mas que a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, a igreja estava orando por Pedro enquanto Pedro estava preso em todo o tempo. Quando nós partimos ainda para o livro de Salmos, do capítulo de número 55, do versículo de número 17, o salmista também vai nos dizer: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor. Meus irmãos, percebe que a Bíblia não nos traz um horário específico para que nós estejamos orando. A palavra de Deus também diz em Salmo de número 63, que o salmista vai dizer para o Senhor, que de madrugada, Senhor, eu te buscarei, pois a minha alma tem sede de ti. Percebe, irmãos, que a palavra do Senhor não nos traz um horário específico a qual nós devemos orar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver homens de Deus e mulheres de Deus buscando ao Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Vamos ver o povo do Senhor voltado para a oração, buscando a face do nosso Deus. E assim temos que ser eu e você. Muitas das vezes, ao decorrer dos nossos dias esses que têm sido corridos, muitas das vezes você não vai ter tempo para orar de manhã, mas vai lhe sobrar tempo para orar à tarde. Muitas das vezes você não terá tempo de orar à tarde e vai precisar orar à noite, mas muitas das vezes também não te sobrará tempo para orar à noite e você vai precisar buscar o Senhor de madrugada. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, as Escrituras não nos dá um horário específico em que nós devemos orar. Pelo contrário, quando nós olhamos para o livro de Efésios, capítulo de número 6, do versículo de número 18, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar a todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Ou seja, nós precisamos orar a todo tempo. Eu acho interessante como a palavra de Deus nos trata esta passagem a respeito de oração, porque não há desculpa para não orarmos. Talvez alguém possa olhar e dizer: eu não tenho tempo para orar, porque de manhã eu estou ocupado, porque à tarde eu trabalho, porque à noite tem a casa para eu cuidar. Mas a Bíblia nos mostra exemplos de orações a todo tempo. A Bíblia nos ensina a orar a todo tempo. Quando nós olhamos também para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo de número 17, Paulo, ele vai nos instruir que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, uma oração que tem que ser a todo tempo. Uma oração que a igreja fazia por Pedro. Uma oração contínua. Então, se você chegou nesse vídeo, eu quero te convidar
a levar uma vida de oração. Independente do tempo que você tem para orar ao Senhor, se de manhã, se de tarde, se de noite, se de madrugada, eu te convido a separar um tempo, porque orar é se relacionar com Deus. Orar é criar uma intimidade com Deus. Orar é conhecer a Deus com profundidade. Então não deixe de orar, porque enquanto você ora, Deus trabalha por você, Deus trabalha pela tua casa, Deus renova as suas forças, Deus realiza sonhos, Deus realiza projetos, e o nome dele é glorificado. Mais uma vez eu lhe digo, não há um horário específico para orar. É de verdade que quando nós oramos de madrugada, nós encontramos uma facilidade, porque de madrugada muitos já estão a dormir. E isso demonstra diante de Deus que a sua alma está sedenta dele. Pois além de muitas pessoas estar dormindo, também muitas das vezes fisicamente você vai se encontrar cansado, vai se encontrar sem força, mas você vai pagar um preço, vai se esforçar para buscar o Senhor teu Deus. E eu tenho certeza que o Senhor também vai te recompensar. Então, se você chegou até esse vídeo, não se esqueça. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18. Ore a todo tempo. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Muitas das vezes você não vai conseguir dobrar o seu joelho para orar, vai ter que orar andando na rua, vai ter que orar sentado em um ônibus. Muitas das vezes você não vai conseguir orar de nenhuma dessas formas, mas vai ter que orar no Espírito, vai ter que orar em pensamento. Mas o importante é você criar essa intimidade com Deus, pois a Bíblia também nos ensina que tudo que ligares na terra também será ligado no céu. Jesus nos ensinou que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome será feito, mas nós precisamos pedir ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.